E quer saber de uma coisa? É impossível crescer e se tornar o cristão que Deus deseja que você seja sem passar por correção. E a mensagem que vou compartilhar hoje é algo muito especial, algo que sinto profundamente que Deus colocou no meu coração. E acredito que muitas pessoas vão se identificar quando começarem a refletir sobre isso. O tema é: está tudo bem não estar bem? Sim, está tudo bem não estar bem. Eu realmente creio que precisamos aprender a ser mais autênticos na igreja. Precisamos ter coragem de falar com sinceridade sobre aquilo que estamos vivendo. Sermos honestos uns com os outros. Mas entendo que muita gente ainda tem receio disso. Um dos motivos é que nem todos sabem guardar confidências. E isso precisa mudar. A Bíblia nos ensina sobre discrição. E ser discreto significa não ser alguém que espalha a vida dos outros por aí. A história de cada pessoa pertence a ela. Não deveria nem ser necessário alguém dizer, não conte. Isso deve nascer do coração. Só compartilhe algo se a própria pessoa permitir. Outra razão pela qual muitos não se abrem é a ideia de que, se você tem fé, precisa estar sempre bem. Como se um cristão verdadeiro nunca pudesse admitir fraqueza. Fomos ensinados a ser positivos, e isso é bom, não há nada errado nisso. Mas também precisamos de equilíbrio. Somos irmãos e irmãs em Cristo, somos família. E quantas pessoas estão vivendo isoladas, sofrendo sozinhas, escondendo suas lutas, porque sentem que não podem dizer: estou passando por um momento difícil. Já reparou com uma pergunta: como você está? Virou apenas uma formalidade? Quase todo mundo responde automaticamente: estou bem, graças a Deus. Mas será que está mesmo? Talvez muitas pessoas tenham medo de dizer a verdade. Estou enfrentando lutas. É possível continuar sendo positivo e, ao mesmo tempo, ser sincero. Se nos sentíssemos livres para fazer isso, haveria muito mais cura e libertação entre nós. A Bíblia diz para confessarmos nossas falhas uns aos outros. Às vezes, simplesmente falar sobre o que estamos vivendo já traz alívio. Claro que podemos contar tudo a Deus e devemos, mas também precisamos do abraço, da escuta, da empatia de alguém que diga: eu entendo, vou orar por você. Isso faz diferença. Ser autêntico significa poder falar a verdade sem medo de julgamento, sem medo de que pensem que você não tem fé. Todos nós passamos por dificuldades, então por que julgar alguém que diz: tive uma semana difícil? Se formos honestos, todos nós já nos sentimos assim em algum momento. Por outro lado, também existe o extremo oposto, viver reclamando o tempo todo, falando incessantemente sobre problemas. Isso também não é saudável. O segredo está no equilíbrio. A autenticidade é parar de tentar ser aquilo que achamos que deveríamos ser e permitir-nos ser quem realmente somos. Eu amo isso. Porque muitas vezes sentimos o peso das expectativas das pessoas. Às vezes elas nem chegam a dizer claramente o que esperam de nós, mas ainda assim carregamos essa impressão como se fosse real. No fundo, o que eu realmente desejo é que sejamos livres para sermos sinceros uns com os outros. Infelizmente aprendemos que quando nos abrimos, nem todo mundo sabe guardar o que foi confiado, e isso é muito triste. Semana passada, por exemplo, uma moça que conheço há muitos e muitos anos me disse: eu quero te contar algo, mas você promete que não vai contar a ninguém? Eu respondi: pode ficar tranquila, eu aprendi a manter minha boca fechada. Então ela compartilhou comigo coisas que tinham acontecido há 35 ou 40 anos. E enquanto eu ouvia, pensei como era doloroso ela ter carregado aquilo sozinha por tanto tempo. Ficou claro que ela nunca tinha encontrado alguém em quem pudesse confiar plenamente. Quando terminou, ela me perguntou: o que você acha? Eu disse: acho que você fez exatamente o que precisava fazer. Ao abrir o coração, você colocou um ponto final nisso. Às vezes, só o fato de colocar para fora já traz libertação. Pense em alguém que procura aconselhamento. O que acontece ali? Você paga um profissional para ouvir você falar. Alguém que, por ética e por lei, não pode divulgar o que escuta. E isso é maravilhoso. É uma profissão necessária.
Mas no fundo, o que acontece é que você encontra um espaço seguro para desabafar. E nós também deveríamos conseguir oferecer esse espaço uns aos outros. Claro, precisamos de discernimento. Nem todo mundo é confiável e também não precisamos saber da vida de todo mundo. Mas cada um de nós deveria encontrar uma maneira de ser honesto sem parecer sem fé ou excessivamente negativo. Há momentos em que estamos bem. E quanto mais maduros espiritualmente nos tornamos, mais frequente isso pode ser. A maturidade traz experiência com Deus. Mesmo enfrentando muitos problemas, já sabemos como a história termina. Confiamos que Deus está no controle. Ainda assim, não importa o quanto você caminhe com Deus, pelo menos essa tem sido a minha experiência. Todos nós temos dias de fraqueza. Talvez não sejam frequentes, mas eles existem. Veja o exemplo de Elias. Em um dia, ele realizou grandes feitos para Deus. No outro, desejava morrer. Se isso aconteceu com ele, pode acontecer conosco. E até Jesus na cruz clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Isso mostra o quão profundo pode ser o sentimento de abandono. Então não, nem sempre estamos bem. E não há problema em dizer: tive uma semana difícil, você pode orar por mim? O importante é não parar aí, é acrescentar o mas Deus. Esse mas Deus muda tudo. É impressionante quantas vezes encontramos essa expressão nas Escrituras. Homens e mulheres que admiramos, que consideramos gigantes da fé, falavam honestamente sobre suas dores, suas lutas, seus sentimentos. Eles não escondiam a verdade. Porém, sempre acrescentavam o mas Deus. Terminavam com fé. Sempre fechavam a história, confiando que Deus teria a última palavra. Nós também podemos agir assim. Se a pessoa com quem você está conversando começa a especular, comentar ou falar coisas que não deveria, é possível responder com gentileza e firmeza: eu prefiro não continuar falando sobre isso, porque acho que isso não vai ajudar nem a mim, nem a ninguém. Mas eu realmente apreciaria suas orações e peço que mantenha isso em sigilo. Percebe como é simples? Às vezes só precisamos aprender a colocar limites com educação. A palavra discrição, tão presente no livro de Provérbios, fala justamente sobre isso. A capacidade de agir e falar com cuidado, evitando ofender ou expor informações privadas. Se eu pudesse perguntar individualmente, perguntaria: quantos aqui podem dizer com total segurança que tem pelo menos uma pessoa a quem podem contar qualquer coisa, sem medo de que isso seja espalhado? Talvez não sejam muitos. E o mais triste é que alguns talvez não tenham ninguém. Quantas pessoas vivem tomando remédios para ansiedade, depressão ou outros desafios emocionais, mas não têm coragem de contar a ninguém? Existe um estigma muito forte nessa área. Não temos dificuldade em dizer que tomamos remédio para diabetes, pressão alta ou problemas no coração. Mas quando se trata de transtornos emocionais, o silêncio toma conta. Certa vez, recebi uma carta de uma jovem perguntando por que eu falava abertamente sobre tantas coisas, mas nunca mencionava medicamentos para ansiedade. Ela disse que gostaria que eu falasse sobre isso para que pessoas que usam esses remédios não se sentissem julgadas. Então eu digo claramente: eu tomo medicação para ansiedade e tomo há bastante tempo. Isso não significa que eu não tenha fé. Não quer dizer que Deus não me curou ou que eu não confie nele. Deus age de muitas maneiras. Eu creio que toda tecnologia médica que traz benefício tem origem na sabedoria que Ele concede. Deus é a nossa cura. Mas a Bíblia não afirma que Ele sempre cura de forma milagrosa e instantânea. Li certa vez sobre um pregador que lutou contra a depressão por muitos anos. Finalmente, os médicos o convenceram a usar o medicamento. Ele dizia que todas as manhãs, ao tomar aquela pequena pílula branca, agradecia a Deus por ela, porque aquilo havia transformado sua vida. É claro que precisamos ter equilíbrio.
Isso não deve ser desculpa para negligenciar oração, aconselhamento ou mudanças necessárias. Durante muitos anos, tentei lidar com tudo sozinha, até que meus médicos disseram: você está sofrendo sem necessidade. Talvez alguém pergunte: mas por que alguém que conhece a palavra e tem um relacionamento com Deus precisaria de remédio para a ansiedade? No meu caso, eu fui abusada sexualmente durante grande parte da infância. Deus me libertou? Sim, mas ainda vivemos em um corpo físico sujeito a marcas e fragilidades. Se uma criança quebra a perna gravemente, é possível que carregue alguma fraqueza naquela perna por toda a vida. Da mesma forma, nossas emoções também podem ser feridas e adoecer. Emoções fazem parte do nosso corpo e podem ser afetadas como qualquer outro órgão. Cresci em um ambiente de medo, raiva, gritos e confusão. Isso deixa marcas. E embora nem todos tenham passado exatamente pela mesma situação, muitos já viveram algo parecido ou carregam feridas diferentes, mas igualmente profundas. Por isso, precisamos parar de tratar as questões emocionais como se fossem um sinal de fraqueza espiritual. Às vezes, o que alguém precisa não é julgamento, mas compreensão. Não é condenação, mas oração. Não é crítica, mas cuidado. Por causa de tudo o que vivi, cresci sem sentir que tinha valor. Meus pais nunca falaram comigo de uma maneira que construísse autoestima ou segurança. Então, quando saí de casa, passei a vida tentando provar que eu valia alguma coisa. Trabalhei além dos meus limites, quase até a exaustão, buscando reconhecimento, tentando compensar aquilo que nunca recebi. E mesmo depois de entrar para o ministério, eu ainda fazia isso. Só que agora era para Deus. Olhando para trás, às vezes me pergunto como consegui sobreviver ao ritmo que levava. Ao longo dos anos enfrentei câncer, fiz grandes cirurgias, coloquei 2 próteses de quadril, passei por uma histerectomia. E então alguém pode pensar: mas você não prega sobre cura? É exatamente aí que precisamos mudar nossa mentalidade. Precisamos parar de assumir que, se alguém escolhe tratamento médico, em vez de esperar apenas por um milagre instantâneo, há algo errado com essa pessoa. Não significa falta de fé, não significa fracasso espiritual. Eu realmente creio que ouvi de Deus ao compartilhar esses ensinamentos. E acredito que isso pode libertar muito mais pessoas do que imaginamos. Precisamos confrontar essa mentalidade que condena, para que as pessoas parem de viver com medo e culpa quando não experimentam um milagre imediato em cada situação. É tão fácil julgar alguém que está enfrentando algo que nós nunca enfrentamos. Temos opiniões fortes sobre como os outros deveriam agir, mas muitas vezes não temos a menor ideia do peso que estão carregando. E pior ainda, hoje em dia, há quem exponha tudo nas redes sociais, comentando a vida dos outros sem cuidado algum. Isso não ajuda ninguém. Além de tudo isso, descobri que tenho um adenoma em uma das glândulas suprarrenais, um tipo de tumor benigno que não cresce, mas pode afetar meus hormônios e neurotransmissores. Meu sistema imunológico é forte, mas minhas suprarrenais são sensíveis e isso exige que eu cuide do estresse. Levei décadas para entender o que estava acontecendo no meu corpo. Hoje, aos 78 anos, olho para trás e vejo quantas vezes adoeci sem saber o motivo. Precisamos parar de nos culpar por buscar ajuda e fazer o que é necessário para cuidar da saúde física e emocional. Pensemos em alguns homens da Bíblia e em como lidaram com suas lutas. O apóstolo Paulo, por exemplo, escreveu em 2 Coríntios 1, 8 a 9, que enfrentaram uma pressão tão intensa na Ásia que chegaram a perder a esperança da própria vida. Imagine isso. Paulo, um dos maiores líderes do Novo Testamento, admitindo que se sentiu além dos seus limites. Ele foi honesto. Sentimos que havíamos recebido a sentença de morte. Essa era a realidade. Mas então vem a virada.
Mas isso aconteceu para que não confiássemos em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Percebe a transição? Ele declarou os fatos, a dor, o peso, a pressão, mas terminou com a verdade maior. Essa é a diferença. Não é negar o que está acontecendo, é reconhecer a situação e ainda assim afirmar, mas Deus. Eles não estavam em pecado, não estavam sem fé, apenas estavam passando por algo difícil e entenderam que aquilo os ensinaria a depender mais de Deus do que de si mesmos. Essa é a maturidade, ser honesto sobre a luta, mas encerrar a história com fé. Sinceramente, acredito que, por causa da forma extraordinária como Deus estava usando aqueles homens, era necessário que passassem por certas pressões. Quando Deus usa alguém de maneira muito grande, qualquer um de nós pode correr o risco de se encher de orgulho. Por isso, às vezes, justamente aqueles que são mais usados enfrentam desafios profundos, não por falta de fé, mas para que permaneçam dependentes de Deus. É como se dissessem: isso só pode ser Deus. Olha o que estou enfrentando, olha como me sinto, não sou eu. Imagine se Paulo tivesse respondido automaticamente: estou ótimo, tudo perfeito, graças a Deus. Não sei você, mas eu já estou cansada de respostas automáticas. Eu quero verdade, quero honestidade. Paulo escreveu em 2 Coríntios 4, 8 e 9. Somos pressionados de todos os lados, mas não esmagados. Perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Ele admitiu que estava confuso, sob pressão, abatido, mas não sem esperança. Essa é a diferença. Isso não significa que deixamos de ensinar fé ou de incentivar uma atitude positiva. A fé continua sendo nossa resposta para os problemas. Mas ter fé não significa fingir que os problemas não existem. Somos uma família, e é triste pensar que muitas vezes alguém se sente mais à vontade para se abrir com uma pessoa que nem é cristã do que com um irmão na fé. Isso revela que às vezes nos tornamos críticos demais. Deixe-me falar como uma mãe por um momento. Nunca julgue alguém por estar fraco em alguma área ou passando por uma luta, especialmente se a sua vida está tranquila no momento. Não diga simplesmente: você só precisa ter fé. Talvez a pessoa já esteja crendo em Deus com todas as forças que tem. Precisamos permitir que as pessoas digam a verdade. Sim, alguns podem julgar, outros podem criticar, mas alguém precisa começar a mudar essa cultura. E pode ser você, pode ser eu. Depois de mais de 45 anos estudando a palavra de Deus, e muitos anos antes disso, apenas ouvindo sermões e lendo a Bíblia por obrigação, eu aprendi algo essencial. Estudar a palavra é vital. Muitos cristãos escutam sobre a Bíblia, mas poucos realmente a estudam com profundidade. A palavra de Deus é remédio para a alma. Você pode ir à farmácia comprar medicamento para o corpo, mas não existe uma prateleira onde se compre cura para a mente e para as emoções. A única coisa capaz de alcançar essas áreas é a palavra. Provérbios 4, 20 e 22 diz: meu filho, atente para as minhas palavras, porque são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu corpo. A palavra hebraica usada ali para saúde significa literalmente remédio, ou seja, a palavra é tratamento, é cura, é restauração. Em Êxodo 15, 26, Deus declara: eu sou o Senhor que te sara. Em outra tradução, a ideia é: Ele é o médico e o remédio que prescreve é a sua própria palavra. Eu amo isso profundamente, porque significa que, enquanto cuidamos do nosso corpo com sabedoria, também podemos alimentar nossa alma com aquilo que verdadeiramente transforma e cura por dentro. Você precisa entender que ler a palavra de Deus não é como ler uma revista ou um livro comum. É algo completamente diferente. A Bíblia carrega o poder do próprio Deus.
não são apenas palavras impressas, é vida, é autoridade, é presença. Eu creio profundamente que quando ensino a palavra, há poder liberado naquilo que está sendo ministrado. Se estou falando sobre raiva, por exemplo, acredito que existe poder naquela mensagem para curar pessoas que lutam com a raiva. Se o assunto é medo, há poder para libertar do medo. A palavra não é informação, é transformação. O Salmo 107:20 diz: Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da destruição. Durante muitos anos eu me agarrei a esse versículo. Sempre criei que quando a palavra é ensinada, pessoas são curadas, na mente, nas emoções, no corpo e em qualquer área onde exista dor. Não há ferida tão profunda que Deus não possa alcançar. Não há área tão quebrada que Ele não possa restaurar. E o salmista continua dizendo que devemos louvar ao Senhor por sua bondade, oferecer sacrifícios de gratidão e anunciar suas obras com alegria. Estudar a palavra traz alegria verdadeira para a nossa vida. Todos nós temos as mesmas 24 horas por dia. Não sabemos quanto tempo ainda viveremos, mas sabemos que o tempo, quando é gasto, não volta. Por isso é tão importante aprender a investir o tempo em vez de apenas gastá-lo. O tempo dedicado à palavra é investimento. E esse investimento sempre traz retorno, benefícios e crescimento. Quando comecei a estudar a Bíblia, eu era emocionalmente desestruturada. Carregava marcas profundas por causa dos abusos que sofri na infância. Minha mãe, sem saber lidar com a situação, fingia que nada estava acontecendo. Mais tarde, casei-me com o primeiro homem que apareceu, acreditando que ninguém mais me aceitaria. E aquilo se tornou outro período doloroso na minha vida. Eu estava quebrada por dentro, mas Deus me restaurou através do poder da sua palavra. Quando lemos ou estudamos a Bíblia, não estamos fazendo favor a Deus. Ele já conhece a sua palavra. Nós é que precisamos dela. No começo eu lia como quem cumpre uma obrigação, como se estivesse apenas fazendo o meu dever. Eu lia debaixo de uma mentalidade de lei, não de graça. Mas estudar a palavra não é uma obrigação pesada, é um privilégio que nos beneficia diretamente. Você pode abrir a Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 1 e ler: Não julgueis para que não sejais julgados. Só essa frase já pode transformar o seu dia. Pode impedir que você critique alguém. Pode lembrar que a medida que você usa será usada contra você. Isso é sabedoria prática para a vida. E quando Jesus pergunta: por que você vê o cisco no olho do seu irmão e não percebe a trave no seu próprio? Ele está nos ensinando algo muito simples. Já temos desafios suficientes para lidar em nós mesmos. Não precisamos ficar procurando defeitos nos outros. A palavra nos corrige, nos alinha, nos cura e nos amadurece. Se estivermos dispostos a deixá-la agir. Isso é algo que realmente nos beneficia. Você não é obrigado a estudar a palavra. Não vai para o inferno se não estudar a Bíblia. Mas a sua vida será muito melhor se decidir conhecê-la. Porque sem a palavra, você não consegue discernir claramente o que é certo e o que é errado. Existe um inimigo, o diabo, e ele trabalha principalmente através da mentira. Ele engana, distorce, confunde. E a única forma de identificar uma mentira é conhecendo a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Quando estudamos a palavra, estamos passando tempo com Deus. Estamos honrando a Ele, mas também estamos cuidando de nós mesmos. Uma das verdades mais importantes que a Bíblia nos ensina é que Deus nos ama incondicionalmente. Essa é a base de todo relacionamento com Ele. Se você não entende que é amado, fica perdido espiritualmente. Tudo começa aí. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra profundamente e discerne os pensamentos e intenções do coração. Quando eu estudo a palavra, é como se estivesse olhando para um espelho. Ela me mostra onde preciso crescer, onde preciso ajustar atitudes, onde estou acertando e onde preciso mudar. E essa correção não vem para nos condenar, mas para nos transformar.
A palavra carrega poder para produzir aquilo que promete. Se você estuda versículos sobre cura, há poder ali para trazer cura. Se você está com o coração partido, a palavra tem poder para restaurar essa área da sua alma. Não existe remédio comprado em farmácia que cure um coração quebrado, mas a palavra de Deus cura. E o mais maravilhoso é que você pode tomar esse remédio quantas vezes quiser. Não há limite. Não existe overdose da palavra. Você pode ler, reler, meditar, declarar em voz alta, ela sempre fará bem. Mas apenas ler não transforma automaticamente. O objetivo é praticar. Josué 1:8 ensina a meditar na palavra dia e noite, para que possamos colocá-la em prática, e então prosperaremos. Você não pode viver aquilo que não conhece. Salmo 147, versículo 3, diz que Deus cura os quebrantados de coração e trata as suas feridas. Se você foi ferido, traído, abandonado ou abusado, existe consolo disponível para você. Isaías 61 fala do Messias que viria para curar os corações partidos, libertar os cativos e trazer beleza em vez de cinzas. Mas para receber beleza, precisamos entregar as cinzas. Durante muito tempo, eu vivi presa à autocompaixão e à raiva pelo que tinha sofrido. Só quando decidi entregar isso a Deus, foi que comecei a experimentar a vida que Ele tinha para mim. Talvez você carregue uma raiz profunda de raiva por causa do que viveu na infância. Você tenta controlar, mas explode com facilidade. A palavra pode tratar isso. Não existe remédio específico para a raiva na farmácia, mas há dezenas de versículos que falam sobre domínio próprio, perdão e mansidão. Quando você começa a ler, declarar e meditar nesses textos, o Espírito Santo trabalha através da palavra para alcançar a raiz do problema. João 8, 31 a 32 diz que, se permanecermos na palavra, conheceremos a verdade, e a verdade nos libertará. Muitas vezes, a chave da cura é o perdão. Você pode pensar, eles não merecem perdão. Talvez não mereçam mesmo, mas você merece paz. Perdoar não significa aprovar o que fizeram. Significa entregar a situação nas mãos de Deus e permitir que Ele trate com justiça. E não pense que só porque você não explode externamente, não está com raiva. Existe a raiva silenciosa, internalizada, que corrói por dentro. A palavra nos ensina o caminho correto. No mundo de hoje, tudo parece relativo, mas no reino de Deus há certo e errado. Salmo 119, versículo 105, diz que a palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Ela nos mostra por onde andar. Jesus falou sobre o caminho estreito que conduz à vida. Somos livres para fazer escolhas, mas nem tudo que é permitido é saudável ou edificante. Nossa salvação não depende de obras, mas Jesus disse que se o amamos, obedeceremos aos seus ensinamentos. E como saber o que Ele deseja? Estudando a palavra. Vou dizer de forma simples: se você não separar tempo para estudar a Bíblia, dificilmente viverá uma vida espiritual vitoriosa. Ir à igreja é ótimo, mas ouvir alguém falar do que estudou não substitui o seu próprio tempo com Deus. Anote, reflita, medite. Meditar é como mastigar a palavra. Pensar nela repetidamente até que faça sentido para a sua vida. Segundo Timóteo 3,16, afirma que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, corrigir e instruir na justiça, para que o homem e a mulher de Deus sejam plenamente preparados. E aqui está algo importante: ninguém gosta de correção, todos gostam de encorajamento, mas poucos aceitam ser ajustados. No entanto, é impossível crescer espiritualmente sem correção. Deus nos corrige porque nos ama e quer que vivamos da maneira certa. Eu realmente acredito que a resposta para cada problema da nossa vida pode ser encontrada na palavra de Deus. Ela nos fortalece, nos traz paz, alegria, direção
e nos lembra quem somos em Cristo e tudo que nos pertence como filhos de Deus.